quando você se converter. Existem pessoas que têm tido uma caminhada com Deus, mas ainda não são convertidas. Arthur, mas eu sou convertido, eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, eu faço tudo isso. Isso não quer dizer que eu ou você, pelo fato de fazermos isso, temos uma verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela é aquela situação genuína, onde dentro do texto que nós vamos ler aqui, é curto, mas nós vamos viajar em alguns outros momentos e nós vamos entender como uma pessoa agia de uma maneira e hoje age de outra totalmente diferente. De repente você está aqui na live, não é convertido ou é convertido, mas consegue olhar para uma pessoa do seu convívio, da sua família, ou próximo a você, ou do seu trabalho, que tinha uma vida de um jeito e ela se converteu e ela hoje vive totalmente diferente. De repente xingava palavrão, já não xinga mais, falava mentira, não é mais mentiroso, mas algo na vida dela genuíno aconteceu e você consegue enxergar. E nós vamos entender aqui hoje, através do texto, que alguém caminhou com Jesus pelo menos ali uns 3 anos e ainda não era convertido. E às vezes a gente fala, não, mas eu ando com Jesus todo dia e ele sabe que eu sou convertido. Então, o tema que nós vamos abordar agora nessa manhã, quando você se converter. O texto base que a gente vai estar lendo hoje é Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso aí, Lucas 22, 32, obrigado. Deixa eu pegar aqui, Karina. Deixa eu fixar aí o comentário. Lucas 22, 32. Então, o que eu estou falando hoje? Quando você se converter. Na caminhada cristã, nós olhamos para a vida de Simão Pedro e vemos uma história brilhante, um início de uma história brilhante. Ele era pescador de peixes e acreditou numa palavra de Jesus, se eu lançar a rede novamente. Primeiro ele apresenta o barco para Jesus, fazer a sua pregação às multidões, porque as multidões estavam apertando Jesus. E aí depois de uma noite sem pegar nada, trabalhando a noite toda, através de uma palavra de Jesus, então ele demonstra para Jesus ali que ele tem fé, ele lança a rede mais uma vez, ele consegue pegar muitos peixes e pede ajuda ao barco do lado, e aí Jesus fala para ele, eis que você será pescador de homens. Então ele teve fé para vencer no natural e Deus deu uma missão espiritual para Pedro, lá no início da sua conversão. E de lá para cá, Pedro ele vem caminhando com Jesus, vendo milagres, multiplicação dos pães e dos peixes, ele ressuscitando a filha de Jairo, a mulher do fluxo do sangue sendo curada. É uma trajetória caminhando com Jesus lado a lado, ouvindo ali as bem-aventuranças, bem-aventurado és, bem-aventurados. Então muitas coisas Pedro absorveu ali na caminhada com Jesus. E é óbvio que se esse texto aqui não tivesse na palavra, Lucas 22, 32, se esse texto não tivesse aqui, eu e você, nesse momento da vida de Simão, a gente ia falar, aí, os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, eram convertidos. Eles largaram tudo e estavam caminhando com Jesus. Então, por que o texto diz exatamente assim? Jesus falando, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, fortalece seus irmãos, ajuda. É como se Jesus estivesse falando para Pedro, tá andando comigo 3 anos, né? Já viu tantas coisas, né? Mas ainda não se converteu. Mas um dia você vai se converter. E aí, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqueles que estiverem fracos pelo caminho, você vai fazer aquilo que eu estou fazendo contigo. Sabe por quê? Porque o versículo anterior, de Lucas 22, 32, Jesus diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus foi o único ser na terra que nasceu na santidade, viveu na santidade, morreu na santidade. Sobre ele não há pecado, não houve e não haverá. Ele veio justo, fiel, verdadeiro, todos os atributos do reino, da verdade e da justiça estavam sobre ele. Então, assim, não é falar que Jesus era o único convertido, porque ele não precisava se converter de nada, mas ele era o único que estava ali justo de Deus sobre a terra. E por mais que Pedro estivesse andando o tempo todo com Jesus, Jesus olhou para ele e falou: tu ainda não é convertido. Então existe uma pergunta hoje para as nossas vidas. Será que Deus está olhando para a minha, para a sua, para as nossas vidas e para o nosso coração e está falando assim: tô vendo que já se converteu? Ou de repente ele está falando assim, ó, você tem ido na igreja, está 10 anos na igreja, mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, se estão querendo te matar, te destruir, acabar com a sua vida, eu estou te fortalecendo. Eu quero que você faça pelos seus irmãos aquilo que eu estou fazendo por você. Só que você ainda não se converteu. Então olhar para esse texto é pensar e fazer uma análise da nossa vida. E quando você se converter? Vamos continuar aqui? Aí no versículo 33, Pedro fala assim: pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. E disse-lhe: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Então, existem coisas que nós achamos que estamos prontos para fazer, mas nós ainda não estamos convertidos para deixar algumas coisas e falar assim: isso aqui não me pertence mais. Tanto que quando Pedro falou: não, pelo amor de Deus, como é que quando eu me converter, eu já sou convertido, eu vou junto contigo para a morte, para a prisão. Aí Jesus fala: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E lá na frente, Pedro viu e reconheceu que ele, além de não ser convertido, ele não estava preparado para fazer tudo aquilo que ele achava que pode. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? É querer encarar algumas guerras que não estão preparadas. Não, em Deus eu posso todas as coisas. E Jesus está falando: mas só está faltando você se converter. Quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Ajude os teus irmãos. Sabe o que eu aprendo com essa mensagem de hoje? Que a verdadeira conversão tem o seguinte objetivo e missão: ajudar aqueles que ainda não são convertidos, aqueles que ainda caem ou deslizam por alguma coisa boba, simples, tal, e a gente precisa ir lá fortalecer e ajudar essas pessoas a cada dia, porque se nós olharmos para a nossa vida e nós entendemos que a conversão chegou sobre nós, o que nós devemos fazer é ajudar aqueles que ainda não são. E aí, quando você vai lá para o final do livro de João, você também entende e reconhece que, de fato, Pedro ainda não era convertido. Jesus dá uma... a palavra de Jesus, ela é tão perfeita para a nossa vida porque ele conhece todas as coisas. Não adianta você e eu acharmos que, caramba, não, eu sou, eu faço, eu posso. Você não é essa Coca-Cola toda, não. E Pedro estava achando aqui que tô andando contigo o tempo todo. E aqui está no Getsemane, onde Jesus ia ser preso. Antes de Jesus ser preso, Pedro vai lá e arranca a orelha de mal, que Jesus vai e restitui. Mais um indício que demonstra que ele ainda não estava convertido, ainda não tinha entendido a mensagem da cruz. Só que quando nós vamos para o final do livro de João, quando Jesus morre e ressuscita, Pedro volta a pescar peixes. E aí Jesus aparece na praia, e aí o coração de Pedro se aquece novamente, porque ele fala: mas ele me chamou para ser pescador de homens, mas ele não está mais aqui, ele não está mais no nosso meio, ele não está mais entre nós, então eu vou voltar a pescar peixe. Só que quando ele tem um encontro com Jesus novamente lá no final, ele pula do barco, vai ter um encontro com Jesus e se arrepende novamente. Então, Arthur, quando acontece, quando nós entendemos que de fato acontece a conversão de Pedro? Aí é uma coisa que eu digo para vocês que eu tenho aprendido muito isso no meu dia a dia.
Caminhar com Jesus, ir para a igreja, ouvir a palavra, ouvir um louvor, não quer dizer e não mostra para ninguém que nós estamos convertidos ou somos convertidos, porque eu estou colocando à prova que Lucas 22:32, Pedro está andando com Jesus há aproximadamente 3 anos. E Jesus fala para ele, quando você se converter? Então o tema da mensagem hoje, e quando você se converter? O que você fará? O que eu devo fazer? Aí Jesus dá uma direção para ele, fortaleça os seus irmãos. E aí, o final do livro lá de João, Pedro está pescando de novo peixes, encontra Jesus de novo, larga os peixes e vai para Jesus. Só que a conversão mesmo de Pedro acontece nos dias de Pentecostes. Não somente de Pedro. Quando Jesus sobe aos céus, fala, ficai-vos reunidos no mesmo lugar, até que sejais-vos revestidos de poder do alto. Então eles obedecem àquela ordenância ali de Deus. Depois do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, a vida de Pedro é outra. Numa mensagem, 3.000 se convertem. Na outra mensagem, 5.000 se convertem. A sombra dele cura as pessoas. É como se ele falasse, estou pronto para entregar a minha vida como Jesus entregou. Então não tinha, depois da conversão de Pedro, não tinha mais espada. Tanto que não tinha mais espada, que se você for pesquisar como Pedro morreu, ele morre crucificado de cabeça para baixo, segundo os estudiosos e segundo as pessoas que se aprofundaram nessa situação. Então, a grande questão, e quando você se converter? Será que, Arthur, eu sinto que eu estou indo para a igreja, eu estou buscando Jesus, mas eu ainda não me converti? A conversão, o selo da conversão, é quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e aí nada mais importa. O que importa é, não sabe de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, nessa manhã, te dá uma mensagem e você fala, mas eu não posso. Eu não posso porque ainda não sou convertido. Mas quando eu me converter, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vivemos às vezes uma vida achando que estamos caminhando com Jesus ou convertidos, quando na verdade falta o Espírito Santo soprar no seu coração e você pode, você consegue. A sua palavra consegue transformar, a sua sombra consegue mudar, consegue curar as pessoas. Como acreditar em algo dessa grandeza, de falar assim, Espírito Santo, queima na minha vida todos os meus pecados, me convence a cada dia que eu sou um pecador, porque tem pessoas que vivem em pecado, mas ainda não foram convencidas, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quando você se conecta com ele, você está aberto e apto a receber a conversão genuína. Então, os discípulos estavam caminhando com Jesus, Pedro negou ele 3 vezes, Jesus fala para Pedro, quando você se converteu, estou andando contigo, larguei tudo, família, larguei meu trabalho, tudo. E você está falando que eu não sou convertido? Porque... diferente de você, eu conheço os corações, né? Então não adianta falar para mim que vai comigo para a prisão e para a morte, quando na verdade você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Então não adianta, queremos mostrar para Deus que nós somos, eu sou todo poderoso, não me misturo com pecadores, tal. E Deus está falando, está faltando aí conversão na sua vida. Então o aprendizado dessa live hoje, pelo menos para mim, que essa live serve muito para mim, e eu tenho buscado isso a cada dia. E quando você se converter? Não pense que, eu sou convertido. Então, se você é convertido, as suas práticas devem ser totalmente outras, porque quando os discípulos verdadeiramente se converteram, maravilhas aconteceram sobre o redor. Eles largaram tudo, eles tiveram uma direção, a linguagem era outra, a posição era outra, os milagres aconteciam. Pedro não fez nada antes do dia de Pentecostes. O que Pedro fez? Negou 3 vezes, cortou a orelha de Malco, falou que queria, falou para Jesus, não lava meus pés todos não, me lava o corpo todo. Aí Jesus falou, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então ele era muito impulsivo, queria fazer as coisas, e existe uma maneira certa de fazer quando de fato
nós estamos convertidos. Converter, eu era de uma maneira, hoje eu sou de outra. Eu fazia as coisas do meu jeito, hoje eu faço as coisas do jeito dele. Só tem como isso acontecer através do Espírito Santo. Tanto que Jesus sobe aos céus e fala, ó, eu estou subindo, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Advogado. Então vocês precisam estar reunidos no mesmo lugar. Então a pergunta é, Arthur, como eu faço para me converter? Já que eu estou indo na igreja, já que eu aceitei Jesus, já que eu confessei, existe uma conexão do seu coração com o Espírito Santo. Existem situações que têm o dia e a hora específica para acontecer. Agora, precisa buscar incessantemente a cada dia. Quando Jesus fala, ficai-vos reunidos no mesmo lugar, ele fala para 500 pessoas aproximadamente. Só que quando a gente vai ler, 100 e poucas pessoas permaneceram e aguardaram serem revestidas do alto e de poder. Então, quando elas saem dali, o que foi para Estevão ser apedrejado? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e tem uma imagem maravilhosa. Existem coisas que nós só vamos suportar como convertidos se tivermos o Espírito Santo ativado no nosso coração. Arthur, aceitei Jesus, vou para a igreja, já me batizei, Santa Ceia, tudo isso, tal, só que não acredito no Espírito Santo. É difícil um cristão falar que não acredita no Espírito Santo se Jesus trata o Espírito Santo com tanta importância que ele fala. Toda blasfêmia contra o Filho e contra o Pai será perdoada, mas contra o Espírito Santo não. Jesus ele fala isso quando o fariseu falou isso. E esse faz milagres ou cura-se não pelo príncipe dos demônios. Então, eles estavam falando que aquilo que era feito pelo Espírito Santo era feito pelo príncipe dos demônios. Então é como se você conhecesse algo e falasse contra aquilo. É como se você falasse assim, isso é verdade, mas quer saber? Eu vou falar contra, porque o meu coração é mau. E Jesus está dizendo que essa blasfêmia não vai ter perdão. Só que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema muito forte e muito difícil. Não é o tema de hoje, de repente a gente pode trazer aqui no outro momento. Hoje o tema é, e quando você se converter? Arthur, a partir dessa live eu vejo que eu estou na igreja, mas eu ainda não me converti. Ainda tem muitas questões. O Espírito Santo é a pessoa que nós precisamos caminhar a cada dia. É Ele que diz, vai, não vai, faz, não faz. Eu não quero, mas Ele me convence. Eu não estou pronto, mas Ele disse que é comigo. Eu não vou, e Ele disse, vai, que eu estou contigo. Então Pedro tem a sua genuína e verdadeira conversão depois da descida do Espírito Santo. Porque depois que Jesus subiu, ressuscitou, Pedro voltou a ser pescador de peixe, mas aí encontrou Jesus. E aí o que acontece? Depois daquele momento ali de Pentecostes, a vida de todos foram transformadas. Arthur, eu quero viver dias de Pentecostes na minha vida. Busca o Espírito Santo. Vamos entender uma coisa aqui com equilíbrio, para a gente não confundir as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai assentado no trono de glória, o Filho, aquele que veio tirar o pecado do mundo e fazer a conexão com o Pai, e o Espírito Santo é aquele que vai convencer tudo aquilo que Jesus falou para mim e para você. Se Jesus aparecer para você e pregar para você, o Espírito Santo não completar te convencendo, não adianta. Então, a Trindade é o equilíbrio perfeito. Pai, Filho e o Espírito Santo, eles estão andando de forma perfeita. O que um fala, o outro atesta. Só que é uma coisa tão equilibrada e às vezes a gente quer menosprezar. Então, o que eu entendo para a minha vida? E falo para vocês, a verdadeira conversão precisa da ativação do Espírito Santo. Ah, mas não tem base bíblica, A verdadeira conversão precisa da ativação do Espírito Santo. Eu estou na igreja, me converti, faço tudo. Por que tem coisas que às vezes que você faz, que você fala assim, cara, por que eu fiz aquilo? Você até se arrepende. Mas por que eu fiz aquilo? Não era para eu ter feito tal. É porque a gente precisa caminhar com o Espírito Santo o tempo todo. E às vezes, na nossa caminhada com o Espírito Santo, a gente fala, cara, estou sendo
provado, está acontecendo alguma coisa aqui, que agora, Espírito Santo? Ué, mas ele vai falar, você já sabe um caminho, eu estou aqui do seu lado, tome essa decisão, fique comigo, não me abandone. Eu vou estar contigo em todos os lugares onde você estiver. Então Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo. E alguns discípulos foram obedientes e esperaram esse momento acontecer. Tem gente que não consegue esperar. Mas eu estou na igreja há tanto tempo e nada acontece. Espera, pode ser hoje. Eu vou fazer uma oração aqui no final para terminar essa live, para que o Espírito Santo ative a sua vida hoje. Arthur, mas eu já sou crente. Não estou perguntando se você é crente ou não. A pergunta é, e quando você se converter? Foi essa mensagem que Deus falou para Pedro, depois de Pedro estar andando com Jesus há mais de 3 anos e ainda não era convertido. Então assim, queria orar por você, queria falar que essa mensagem vai ficar salva aqui e ela vai depois para o meu canal, Arthur Felipe Barbosa no YouTube, tem outras mensagens lá. Algumas pessoas têm mandado algumas mensagens dizendo obrigado por essa mensagem, eu tinha dúvida acerca desse tema, mas essa mensagem abriu a minha mente. Hoje eu estou praticando o amor, hoje eu estou praticando a graça, o favor. Então se você puder lá, eu queria orar por você para que a verdadeira conversão possa chegar na sua vida. Hoje, sexta-feira, Arthur, já me planejei fazer um montão de coisa errada. Já me planejei fazer um montão de coisa com os meus amigos, já marquei um churrasco com mulher, com cerveja, com drogas. Deus te encontrou aqui nessa live. E Deus, pelo fato de ter te encontrado nessa live, o Espírito Santo vai convencer a sua vida.